uma pergunta, uma dúvida minha, assim, qual é o tempo médio dessa primeira compra até ele refazer e ficar e permanecer ali? Depende. Existe um tempo médio? Depende do plano, né? Isso assim, tem academias que têm planos mensais, que estão fora de moda hoje. Cada vez mais as academias... Ele para recomprar de novo... Não, eu digo assim, não exatamente dentro de uma coisa, um tempo programado pela academia. Dá para perceber no aluno aquele tempo médio de gostei ou não gostei, vou ficar ou não vou ficar? Boa. É ótimo essa questão, porque assim, primeiro, então vamos finalizar a primeira parte, né? A primeira parte é assim, as pessoas, as academias, né? Elas estão oferecendo planos cada vez mais longos. Isso é uma tendência que vem acontecendo. Né? Existem duas coisas em vendas que são importantes para a academia. Primeiro, existe uma coisa chamada trânsito livre. As pessoas, antigamente as academias, você comprava academia segunda, quarta e sexta, ou segunda e quarta, ou terça e quinta, e comprava o tipo de plano, né? Eu quero fazer musculação, eu quero fazer ginástica. As academias novas, elas criaram modelos diferentes. Você compra o trânsito livre. Cada vez mais isso é muito mais comum no mundo inteiro. Ou seja, a pessoa paga um ticket mensal, paga uma taxa e tem direito a usar praticamente tudo. O que divide muito aí são o plano seco e o plano molhado, porque aí tem um custo maior, no caso da piscina, paga-se um pouco mais para isso, e também consegue-se ter o controle disso, porque o trânsito livre, as médias e grandes academias, você não consegue controlar quando o cara entra na academia, se ele vai só para musculação ou só para ginástica, se vai entrar numa sala de lutas ou numa sala de dança. Então o controle fica um pouco mais complexo. Então por essa ótica, é uma tendência muito grande o trânsito livre. A outra coisa é que os planos ficaram mais longos. Os planos cada vez mais estão ficando mais longos. Por quê? Porque as pessoas, obviamente, as academias, estão estrategicamente entendendo que o que vai funcionar você vender um plano de um mês? Muita gente prefere o plano de um mês, mas simplesmente para experimentar. Mas, na verdade, em um mês você não consegue modificar nada, você não consegue levar muito resultado para o cliente. Você cria um impacto inicial. Então, as academias cada vez mais vêm se estruturando para vender planos longos. Hoje existem academias que vendem planos de 2 anos, né? Planos longos, são planos longos. Mas a média no Brasil está entre trimestrais, semestrais e anuais, né? É o que vem acontecendo. Funciona? Porque funciona. Se o aluno para no meio. Então aí entra na sua pergunta. Qual que é o grande segredo disso? Que é o lance do atendimento. Né? Que eu acho que é o grande diferencial nosso hoje do mercado, é a evolução no sentido do atendimento, da qualidade de atendimento, que é o grande desafio. E o que acontece nas academias? A gente vê o seguinte, existem alguns números, é trabalho até do nosso mestrado, onde a gente descobriu o seguinte, né, entre 45, após a matrícula do aluno, de 45 a 90 dias após a matrícula, é a fase mais crítica de desistência. Que a desistência, independente do plano que ele fez, independente se é um plano trimestral, semestral, anual, não importa. Mas o que importa é o seguinte, que a fase dos 45 aos 90 dias é uma fase muito crítica de desistência. Por quê? Porque a venda, isso é uma coisa interessante, porque a pessoa quando compra academia, e aí que entra a qualidade do atendimento, quando compra academia, ela está focada onde? Eu costumo fazer a seguinte pergunta, né? Vocês acham que a tendência é mais emocional? A venda, a compra do cliente e a nossa venda, acaba caindo muito pelo emocional ou muito pelo racional? Como é que a gente vê isso? Então, para não responder nessa pergunta e não sendo tendencioso, a gente chega faz uma outra pergunta. Quando é que vende mais academia no Brasil? Qual é o dia da semana? É segunda-feira. Por que é segunda-feira? Dia Internacional do Regime. Porque é o Dia Internacional do Regime, é o dia que eu quero começar a mudança, é o dia que... Então, tem um componente emocional que trazido aí do final de semana, de uma série de outros componentes. O final de semana, todo mundo fala assim, é porque a pessoa comete pecados gastronômicos no final de semana. Não é só por isso. É porque isso também, mas porque no final de semana a pessoa tem tempo de reflexão, pensar na vida, o que ela tem que fazer, o que ela tem que mudar. Então tem vários componentes. Então, ou seja, as pessoas têm um componente muito grande emocional. E, obviamente, isso na hora da venda da academia, tem toda uma estratégia para isso, né? Os bons vendedores fazem isso. Mas o que é legal é assim, aonde as academias precisam evoluir muito, né? Esse é o tema, né? O tema nosso que é atendimento para retenção, aonde o que ela tem que fazer para isso não acontecer. O que ela tem que fazer? Então, como é que a academia se estrutura
né? Para poder não deixar que o cliente, depois da primeira semana após a matrícula, se desmotive. E como ela faz para detectar também, né? Então, rápido, de maneira que isso não prejudique quando for descobrir que o aluno não quer mais, ele já foi embora.